Acabou de sair uma nota aqui, que a Corregedoria Nacional do Geral da Quarta Região. E nos gabinetes, olha, pega a 13ª Vara Federal, que era aquela do juiz Eduardo Apio, que é da Lava Jato, e nos gabinetes de integrantes da 8ª turma, deverão ser concluídos sexta-feira. A medida se deu, entre outros motivos, pela existência de diversas reclamações disciplinares apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça ao longo dos últimos dias, apontando a necessidade de fiscalização e apuração de fatos relacionados à conduta de magistrados e desembargadores vinculados à vara judicial. Finalmente, rapaz, finalmente. O que ocorreu no TRF4 foi uma rebelião, não tem outro. Ontem, nós publicamos hoje, já tínhamos dado tempos atrás, uma decisão deles, quando foi apresentada uma ilegalidade do Sérgio Moro. Tem até uma entrevista do Pedro Serrano, que nós fizemos, ele que nos encaminhou, onde eles dizem que é uma situação excepcional. E numa situação excepcional, o Sérgio Moro está desobrigado de cumprir os procedimentos. Quando o Moro vazou o grampo, né? Isso. E daí o Pedro Serrano, que é um estudioso, dessa questão dos estados de exceção, ele falou: isso aí é algo inédito em termos mundiais. Porque mesmo o nazismo, quando veio através de mudanças institucionais, decisões da presidência da República, do Congresso. Isso aí não, é uma vara. Um tribunal regional que define que o juiz pode atuar em todo o país à margem da lei. Ou seja, com essa correção aí, eu tenho a impressão que finalmente vai ser expurgado da justiça brasileira o pior caso de desmoralização da justiça, que é esse pessoal do TRF4. E vai se descobrir agora a razão objetiva desse pavor, pânico deles aí, com as declarações do Tacla Duran e com outras coisas que estão aparecendo aí na Lava Jato. Eu lembro que o Lewandowski, no último ato dele, ele disse que os arquivos da Odebrecht foram manipulados, logo são imprestáveis como prova. Mas se foram manipulados, eles foram alvos de um crime de manipulação. Daí fica se sabendo que os procuradores e o juiz anterior, o Bonar, que era ligado também ao Sérgio Moro, mandou destruir, a marretada, 5 HDs que tinham esses sistemas, alegando falta de espaço. Qual é o espaço de um HD? Cabe numa caixa de sapato. Destruiu isso. A sutileza também chama atenção, né, Nassif? Quer dizer, não é o cara dá marretada. Marretada. Para impedir qualquer restauração. E disse que passou esse material para um outro sistema seguro. Mas quem garante que no meio do caminho não apagaram as provas? Nassif, talvez essa última, vamos dizer, essa última ação do TRF, para não só proteger Moro, Dallagnol e companhia, mas também para se proteger. Proteger os que estão acima dele, talvez desencadeie finalmente essa investigação e passar a limpa a Lava Jato. Vamos lembrar que, neste momento, por conta de toda a lambança que a Lava Jato fez, o Eduardo Cunha acabou de ter sua sentença de 16 anos anulada. As pessoas vão falar, é o Eduardo Cunha, sim, mas é obra do desmando e da transformação da Lava Jato num projeto político eleitoral e um projeto de poder, inclusive com implicações internacionais. Sabe quem foi o único condenado no caso do Eduardo Cunha? Eu fiz críticas ao Luiz Sveiter lá no Rio de Janeiro, daí eu tinha um caso com o Eduardo Cunha me processando por difamação. Esse caso, quando chega no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um desembargador, Helfers, que foi colocado no quarto constitucional pelo Luiz Sveiter, me condena R$100 mil. Ele está atrás, querendo bloquear aqui minha pensão e tudo aí. E esse mesmo desembargador, quando o Ricardo Teixeira entrou contra o Juca Kfouri, ele deu ganho de causa para o Juca Kfouri, dizendo que a CBF estava cheia, envolvida em um conjunto grande de suspeitas, logo o Juca nada mais fez do que refletir aquele clima. E no meu caso, o Eduardo Cunha estava preso, condenado. Então você vê como que a justiça
foi desmontada e desmoralizada por infiltrações políticas, no caso do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter também, e tem mais coisas. Aliás, você perdeu por causa do Sveiter. A gente também tem um longo histórico de reportagens que esbarram no Sveiter e sempre a gente não se deu mal do ponto de vista judicial, mas a gente já teve ordem para... Há uma impressão na CIF e Couto que, em alguma instância, o juiz Acre vai conseguir voltar para a 13ª vara, ou seja, refazer essa decisão que o TRF4 tomou, até porque ela foi talvez exagerada em relação ao episódio que aconteceu, talvez não, certamente exagerada, mas essa informação na CIF, Cláudio Couto, é muito relevante nesse momento, né? Quer dizer, e daí, vamos pensar, tem também depois, talvez, passar pelo STJ também, em algum momento, a gente descobre mais pedaços da República de Curitiba, que tinha nessas duas embaixadas, mas a principal embaixada da República de Curitiba era o TRF4 no Rio Grande do Sul. Cá para nós. Você tem, quando você chegava no STJ, você tinha aquele, como é que chama? Acho que era uma Benjamin, que era paranaense também. Depois chegava no STF, tinha o Luiz Edson Fachin, paranaense. Eu estou acabando de soltar uma matéria aqui. Quando você pega o Fachin, implacável, era um garantista até chegar lá, ficou implacável. O único ato dele garantista foi quando ele solta aquele deputado Loures. O Loures foi aquele deputado flagrado aí com R$500 mil saindo de uma reunião num restaurante. Não, correndo com a malinha. Com a malinha. Não, e o interessante é que o Estadão e outros aí pegaram a gravação da conversa do cara da JBS com o Temer e falaram: não, isso aqui não indica nada. Não indica nada. O Temer indica o Loures para a reunião, o Loures sai com R$500 mil e o Estadão diz que não indica nada. E na época que ele soltou o Loures, mandou ficar com prisão domiciliar, eu até anotei aqui, fiz até um artigo lá falando: há rumores aí de que o escritório dele está trabalhando com a FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Aliás, eu tinha encontrado num restaurante aqui, naquele período, o pai do Loures, que foi um grande presidente da Federação das Indústrias do Paraná lá. E daí, hoje eu estava levantando os dados, a FIEP lançou um programa de compliance. E o escritório Fachin, que era um escritório ligado a pequenas causas aí, sociais e tudo, hoje é um baita escritório, Fachin, advogados, tocado pela filha dele, trabalhando com compliance, com direito empresarial. Então é o seguinte, foi uma esbórnia. Todo mundo naquele angu, cobrido de lençol, aí embaixo do lençol aquela esbórnia, e fora as senhoras lá, eu acredito na Lava Jato, e preparando aquele discurso de ódio que resultou no bolsonarismo, né? Então, olha, eu acho que hoje foi o ato mais importante nesse desmonte da maior esparrela que contaminou esse país aí com essa decisão do CNJ aí.